Boa noite. Boa noite. A queda de um avião com paraquedistas deixa mortos e feridos no interior paulista. 2022 tem mais um recorde doloroso para os brasileiros. A maior inflação dos últimos 26 anos no mês de abril. Mudança no Ministério de Minas e Energia. Bento Albuquerque é substituído por Adolfo Saxida. Enquanto caem as medidas de restrição, a maioria dos brasileiros está em falta com a dose de reforço da vacina. E estudos no Brasil e no exterior mostram que sintomas da Covid podem persistir por 2 anos. 200 entidades da sociedade civil defendem um sistema eleitoral brasileiro num manifesto ao Congresso e ao Judiciário. E as urnas eletrônicas passam por mais um teste de segurança. O Jornal Nacional está começando. A inflação de 1,06% do último abril foi a maior para o mês de abril desde 1996, quando marcou 1,26%. Em 12 meses, os preços subiram em média 12,13%. Inflação alta num quadro de juros altos e desemprego alto. Inflação, juros, desemprego. O que essas 3 taxas importantes para a economia têm em comum nesse momento? Todas ultrapassaram a barreira dos 2 dígitos. O desemprego no país passou dos 10% em 2016. Veio a pandemia, empresas e negócios fecharam e o contingente de brasileiros sem emprego se manteve alto. O seu Ítalo fazia montagem de eventos. Ficou sem trabalho. Todo dia eu ligo, procuro, me comunico, peço ajuda a amigos meus. Por favor, me dá um emprego, me dá um trabalho. Estou desempregado, estou desesperado. Com um desemprego tão elevado, era de se esperar que a inflação recuasse, mas que nada. Naturalmente, assim, a gente espera que haja uma taxa de inflação baixa, porque a demanda tende a ser menor. E no Brasil, não. Infelizmente, isso vem sendo uma realidade recorrente, né? Isso demonstra claramente uma situação no qual está sendo fora do padrão econômico essas variáveis. No supermercado, o seu Ítalo não consegue comprar quase nada. Eu não como tomate tem quase 2, 3 meses. Em março de 2021, a inflação acumulada nos últimos 12 meses ultrapassou o teto da meta e não voltou. Em setembro do ano passado, furou a barreira dos 2 dígitos. Para segurar a inflação, o Banco Central passou a aumentar a taxa básica de juros da economia na tentativa de desestimular o consumo. E a Selic só aumenta desde março de 2021. Em maio deste ano, teve a 10ª alta seguida. Com juros nas alturas, o que também só aumenta é a dívida do seu Ítalo. Uma pessoa no meio de milhões, dentro de uma bola, que não consegue sair. E essa bola está aumentando e você não tem oportunidade para você realmente pagar R$100. Porque não tem como pagar R$100 hoje numa dívida, não tem. Esses 3 indicadores, desemprego, juros e inflação, não registravam ao mesmo tempo taxas de 2 dígitos desde 2016, época em que a economia brasileira passava por uma recessão. O Brasil é um dos poucos países no mundo que enfrentam esse cenário triplamente negativo e desafiador. Entre as 23 economias que concentram mais de 80% do PIB global, além do Brasil, somente a Turquia tem juros, desemprego e inflação com 2 dígitos. A guerra na Ucrânia, os efeitos da pandemia afetaram a economia no planeta. Mas no Brasil, o cenário é resultado também de outros fatores. A instabilidade política, isso gera um desconforto muito grande aos investidores, aos agentes de mercados, aos empresários que, inclusive, não investem, né, não contratam. Isso gera uma manutenção do desemprego ainda no nível bastante elevado. Acho que um primeiro elemento super importante é a responsabilidade na condução da agenda econômica e especialmente das contas públicas. Seu Ítalo simboliza o efeito dessa conjunção econômica que afeta triplamente milhões de brasileiros, sem emprego, endividado e pagando caro demais para simplesmente sobreviver. Como é que eu vou viver? Como é que eu vou acordar amanhã se não tem um pão para comer, um cafezinho para tomar? Um mês depois de substituir o presidente da Petrobras, o presidente Jair Bolsonaro trocou hoje o comando do Ministério de Minas e Energia. A troca foi publicada ainda de madrugada no Diário Oficial da União e surpreendeu o mercado. Pela manhã, o Ministério de Minas e Energia divulgou uma nota, afirmando que a saída de Bento Albuquerque foi uma decisão pessoal, tomada em acordo com o presidente Jair Bolsonaro. A
Apesar da explicação oficial, a mudança no ministério vem depois de forte pressão do presidente Bolsonaro, preocupado com a avaliação do governo. Publicamente, ele vem criticando a atuação de Bento Albuquerque e há pouco mais de um mês demitiu o presidente da Petrobras. Mas essas ações têm pouco efeito na prática, já que a política de preço dos combustíveis não pode ser alterada por decisão do presidente da estatal ou do ministro. Desde 2016, a política de preços da Petrobras segue as oscilações do mercado internacional, para evitar defasagem entre os preços praticados no Brasil e no exterior. E também para afastar o risco de desabastecimento. O preço do petróleo, entre outros fatores, tem sofrido altas por causa da guerra na Ucrânia. Aqui no Brasil, nos últimos 12 meses, o preço médio da gasolina nos postos saiu de R$ 5,60 para R$ 7,24 em abril. No mesmo período, o valor médio do diesel na bomba saltou de R$ 4,47 para R$ 6,60. O senador Jean Paul Prates, líder da minoria no Senado, afirma que a mudança no ministério parece uma manobra do governo para tentar desviar a atenção do eleitor. Demitir o ministro é tirar o sofá da sala. O presidente está se evadindo da responsabilidade de definir uma solução para os combustíveis no país. Não adianta demitir Petrobras, presidente de Petrobras, ministro de Minas e Energia, como se eles não respondessem a ele, presidente da República. O novo ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, é doutor em Economia pela Universidade de Brasília e tem pós-doutorado pela Universidade do Alabama, Estados Unidos. Estava na equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes, desde o início do governo Bolsonaro. No fim do dia, Saxida fez seu primeiro pronunciamento no comando da pasta. Jornalistas não puderam fazer perguntas. Ele disse que vai pedir ao Ministério da Economia estudos sobre a privatização da Petrobras e que o anúncio tem o aval do presidente Bolsonaro. Ainda como parte do meu primeiro ato, solicito também o início dos estudos tendentes à proposição das alterações legislativas necessárias à desestatização da Petrobras. Durante 18 horas, ativistas do Greenpeace impediram que um navio com 60 mil toneladas de soja do Brasil entrasse no porto de Amsterdã, na Holanda. A ONG afirmou que foi para alertar a União Europeia sobre a urgência de aprovar uma legislação mais rigorosa contra o desmatamento. A polícia deteve 11 ativistas. A Gol e a colombiana Avianca anunciaram hoje a criação do Grupo Abra, com sede no Reino Unido, que vai controlar as duas empresas aéreas. As companhias pretendem manter as duas marcas e operar de forma independente, mas esperam reduzir custos e expandir rotas e serviços. A transação ainda depende da aprovação dos órgãos regulatórios e deve ser concluída no segundo semestre. A queda de um avião com paraquedistas matou 2 pessoas e feriu 11 no interior de São Paulo. O acidente aconteceu no início da tarde na zona rural de Boituva, a pouco mais de 1 quilômetro do Centro Nacional de Paraquedismo, de onde saiu o avião. Muitos destroços ficaram espalhados. O Rafael estava no avião e iria fazer um treinamento. Ele conta que o piloto avisou que faria um pouso de emergência por causa de um problema no motor. A aeronave tocou 2 vezes no solo. Só que no terceiro toque, a roda do trem de pouso bateu nesse talude e fez uma alavanca com a aeronave, né? Então ela virou de cabeça para baixo. Se não fosse isso, eu acho que estaria todo mundo com um susto, é claro, mas ninguém ia se machucar. No avião estavam o piloto e os paraquedistas, todos experientes e iriam fazer o salto solo, aquele que não precisa de instrutores. Após a queda, todos foram socorridos e levados para hospitais da região, para 3 cidades. Só aqui, no Hospital de Boituva, foram 10 atendimentos. Este vídeo foi gravado logo após a queda e mostra os primeiros socorros. 2 pessoas morreram no hospital depois de serem socorridas. O instrutor Wilson José, de 38 anos, e André Luiz Varvar, de 53 anos. Varvar era funcionário da área de tecnologia da Globo e também dirigia filmes. Em 2017, lançou seu primeiro longa-metragem, o filme Crime da Gávea. Era também um paraquedista experiente. Peritos coletaram materiais e informações para a investigação do acidente.
A seguir, a seleção brasileira convoca para mais 3 amistosos. A Ucrânia corta parte do abastecimento de gás da Rússia para a Europa. A Ucrânia tomou uma decisão que pode afetar economicamente tanto a Rússia quanto a Europa. É a primeira vez desde o início da guerra que o fornecimento de gás natural russo via Ucrânia é interrompido. Cerca de 30% do gás exportado pela Rússia passa, antes de ir para países da Europa Ocidental, pela região de Sokranfivka, que fica no Donbass, no leste da Ucrânia. Ao justificar a decisão de interromper o fornecimento, autoridades ucranianas acusaram a Rússia de desviar o gás que deveria ir para outros países europeus para regiões separatistas no leste da Ucrânia, apoiadas pelos russos. A gigante estatal russa de energia Gazprom disse que o fornecimento para a Europa via Ucrânia já caiu 25%. Isso tudo, naturalmente, aumenta o risco de uma crise de energia no continente europeu. Mas a Alemanha, por exemplo, que depende muito do gás da Rússia, falou que os estoques permanecem em níveis seguros. O governo russo tentou acalmar o setor. O porta-voz de Vladimir Putin disse que o país sempre cumpriu e vai continuar cumprindo as obrigações contratuais. Já são quase 80 dias de guerra e a Ucrânia segue resistindo. Autoridades do país disseram que tropas recuperaram algumas regiões perto de Kharkiv, segunda maior cidade do país. No campo diplomático, o primeiro-ministro aqui do Reino Unido visitou hoje 2 parceiros que se tornaram especialmente estratégicos, a Suécia e a Finlândia. São países com longo histórico de neutralidade em momentos de guerra, mas que recentemente, por causa da invasão russa à Ucrânia, demonstraram interesse em entrar para a OTAN. Tanto na Suécia quanto na Finlândia, Boris Johnson assinou acordos que prevêem um pacto de defesa mútua em caso de ataque. A Rússia já avisou que se Suécia e Finlândia entrarem mesmo para a Aliança Militar do Ocidente, haverá consequências. Mas não disse quais. Uma jornalista palestina-americana morreu baleada na cabeça durante uma operação do exército de Israel na Cisjordânia. Outro jornalista, também baleado, está internado. A emissora Al Jazeera afirmou que soldados atiraram a sangue frio. O primeiro-ministro de Israel disse que houve uma troca de tiros e que somente uma investigação vai revelar os responsáveis pela morte da jornalista Shirin Abu Akleh. O Ministério Público do Rio pediu a anulação da denúncia que fez da prática de rachadinha pelo senador Flávio Bolsonaro, do PL, quando ele era deputado estadual no Rio. O Procurador-Geral de Justiça do MP, Luciano Oliveira Matos de Souza, observou que o STJ e o STF anularam as provas do caso, que isso anula todo o processo e que a investigação pode recomeçar com o primeiro relatório financeiro do COAF e com outras provas consideradas válidas pelo STF. Flávio Bolsonaro foi acusado de embolsar o salário de funcionários do gabinete dele na Assembleia Legislativa. A polícia de São Paulo fez uma operação na região conhecida como Cracolândia. O trabalho de limpeza marcou o fim da operação que começou de madrugada. 650 policiais civis, militares e guardas civis metropolitanos cercaram a Praça Princesa Isabel no centro de São Paulo. Uma parte revistava dependentes de droga, outra procurava 36 suspeitos de tráfico, com prisão decretada pela Justiça. Alguns aparecem nesses vídeos gravados pela polícia, vendendo droga debaixo de barracas improvisadas. Durante a operação, os policiais prenderam 5 pessoas, a maioria em flagrante, com pequenas porções de maconha, cocaína e crack. A operação continua, os mandados de prisão são válidos para que todos sejam colocados atrás das grades, que é o lugar onde o traficante deve estar. A operação da polícia fez os dependentes químicos se espalharem pelo centro de São Paulo. Durante a tarde, nós observamos 2 grandes concentrações perto da praça onde eles estavam. Agora, no começo da noite, esse grupo mais numeroso está sendo dispersado pelos guardas municipais. À noite, uma outra praça no centro já estava ocupada. Este especialista em segurança pública defende ações mais amplas. É claro que o combate ao tráfico de drogas, ele é importante, mas nós precisamos, de fato, de termos lá o atendimento social e de saúde pública. A prefeitura diz que caminha nesse sentido. Desapropriamos vários imóveis que eram usados pelos traficantes, ou mesmo como pensões para os usuários. Estamos ressignificando todo aquele território
onde estava enraizado o crime organizado. A delegada licenciada da Polícia Civil, que guardava R$1.700.000 em dinheiro no apartamento, foi transferida hoje para o presídio de Benfica, na zona norte do Rio. Adriana Belém foi denunciada por envolvimento com jogos de azar. O delegado Marcos Cipriano, também detido ontem, está no presídio de Bangu. Os advogados de defesa afirmam que comprovarão a inocência dos clientes. Uma notícia como essa sempre dá uma sensação ruim, né, na gente, de decepção, de desesperança. Mas calma, calma, porque nem tudo está perdido. Bagagem pronta, cheia de equipamentos e carregada de sentimentos. É sentimento de alívio, de alegria. Acho meio difícil de descrever. O Lucas Fonseca é atleta de kitesurf, modalidade foil. A prancha parece que está flutuando na água. Atual campeão brasileiro em 2 categorias, se preparou por 4 meses para o Campeonato Mundial na Itália semana que vem. Mas faltando pouco tempo para viajar, o tempo fechou para ele. Um tempo fechado assim é péssimo para um velejador que está precisando treinar. Mas na quinta-feira passada, o Lucas já estava na água quando o tempo fechou de repente e as nuvens escuras vieram acompanhadas de uma forte ventania. Ele caiu no mar e a prancha dele foi trazida pelas ondas aqui para a margem. Foi questão de 5 minutos e logo quando ele olhou, a prancha já não estava mais aqui. Você sabe, né? Um velejador sem a prancha é mais ou menos como um repórter sem microfone. Tem muito o que fazer. Alguém pegou a prancha do Lucas. Foi mais uma situação de tristeza, porque, cara, é um negócio que eu tô lutando há bastante tempo para conseguir a vaga e correr o Mundial. E justo quando eu consigo, uma semana antes da competição, ocorre isso. O apelo viralizou nas redes sociais. Cara, é uma prancha única, foi feita para as minhas medidas, meu peso, meu tamanho. Então ela não vai servir para nenhuma outra pessoa. Vai ser muito difícil de você vender ela. Então, de coração mesmo, se você souber quem esteja ou algo do tipo, informa a pessoa que sem essa prancha eu não vou conseguir competir. Ontem a mãe do Lucas recebeu uma ligação anônima. Era uma pessoa querendo devolver o equipamento. A prancha foi devolvida neste cais no Centro Histórico de São Luís, por um idoso que disse nem saber o que estava entregando. Foram dias difíceis, justamente por causa do campeonato. E então, assim, a sensação é alívio, é gratidão a tantas pessoas que se empenharam, que nos ajudaram. A gente já quer deixar aqui o nosso agradecimento. Hoje o Lucas está completando 16 anos e está comemorando demais a data. Recuperar a prancha e poder viajar amanhã para o Mundial é um presentão de aniversário. Foi uma história legal porque teve um final feliz e eu consegui a prancha para poder correr o circuito mundial. Boa sorte para o Lucas. Boa sorte. O técnico Tite convocou 27 jogadores para os amistosos de junho da seleção brasileira. Tite segue procurando, mas a convocação para a Copa está cada vez mais próxima. A FIFA ainda vai decidir se serão 23 ou 26 nomes. E tanto é o aspecto, o tempo vai ficando exíguo, a concorrência vai estar, vamos embora. Prepare-se e esteja na sua melhor condição, porque o tempo está ficando cada vez menor para essa definição ao final. Tanto que entre os 27 chamados hoje, tem apenas uma novidade. Danilo, meio-campo do Palmeiras aos 21 anos, ganha a primeira chance. A lista completa tem os goleiros Alisson, Ederson e o Everton. Laterais, Daniel Alves, Danilo, Alexandro, Alex Telles e Arana. Zagueiros, Thiago Silva, Marquinhos, Éder Militão e Gabriel Magalhães. Para o meio-campo, Casimiro, Fabinho, Danilo, Fred, Bruno Guimarães, Felipe Coutinho e Lucas Paquetá. Atacantes, Neymar, Rafinha, Rodrigo, Richarlison, Matheus Cunha, Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli e Vini Júnior. O amistoso contra a Argentina, que aconteceria na Austrália, foi cancelado. A CBF agora procura um novo adversário, que provavelmente será uma seleção africana. E esse jogo deve ser realizado na Europa. As partidas contra a Coreia do Sul no dia 2 de junho em Seul e contra o Japão no dia 6, em Tóquio, estão confirmadas. Antes da Copa, a seleção ainda se reunirá uma última vez em setembro. Mas o caminho até o Catar já está bem traçado pelo Tite. A seguir, sintomas da Covid podem persistir por até 2 anos. A maioria dos brasileiros está em atraso com a dose de reforço da vacina. 200 entidades da sociedade civil defendem um sistema eleitoral brasileiro no manifesto. E as urnas eletrônicas passam por mais um teste de segurança.
Um flagrante de injúria racial em Taguatinga, no Distrito Federal. A vítima é um rapaz negro, vendedor de açaí. Macaco preto, idiota, palhaço ridículo, ET, inútil, pateta. E faz o meu açaí. E quem manda aqui sou eu, você tá na minha cidade. Vai tomar açaí aqui nem nunca. O comerciante disse que pretende ir à delegacia amanhã. Injúria racial pode ser punida com até 3 anos de cadeia. A Polícia Civil prendeu 3 pessoas de um laboratório que faz análises para hospitais públicos no Tocantins. Ao investigar suspeitas de fraude e estelionato, os policiais encontraram amostras biológicas em potes improvisados e até órgãos humanos em caixas de papelão. A Vigilância Sanitária interditou o lugar. Um estudo divulgado hoje na revista científica Lancet mostrou que 2 anos depois de uma internação por Covid, mais da metade dos pacientes continua com pelo menos um sintoma da doença. 1.192 pessoas participaram da pesquisa na cidade chinesa de Wuhan, onde o coronavírus surgiu. Entre os sintomas persistentes relatados estão fadiga, falta de ar e dificuldade para dormir. E um estudo da Fiocruz constatou que metade das pessoas diagnosticadas com Covid permanece com algum sintoma por mais de 1 ano. E listou 23 delas, 23 sequelas. As principais são cansaço, tosse, dificuldade para respirar, perda do olfato e paladar, dores de cabeça e insônia. A maioria dos brasileiros está em falta com a dose de reforço da vacina contra a Covid. Aos poucos, as medidas de distanciamento foram sendo reduzidas. Trabalho e aulas presenciais. A máscara já não é obrigatória em grande parte dos lugares. Mas o vírus da Covid continua circulando. E nem metade da população tomou a primeira dose de reforço. Dados coletados pelo consórcio de veículos de imprensa mostram que em 18 estados e no Distrito Federal, menos de 40% das pessoas tomaram a dose de reforço. E tem estado com baixíssima cobertura. Em Roraima não chega a 13%, no Amapá abaixo de 14%. E no Acre, Pará e em Tocantins, menos de 21% completaram o esquema de imunização. A vacina é a principal proteção contra a Covid. É capaz de evitar a forma mais grave da doença. Há estoque disponível de imunizante, mas a procura nos postos está muito baixa, como aqui na rodoviária de Brasília, que apesar do intenso movimento, no posto mesmo tem pouca gente. Edinalva não se interessou pelo reforço. Eu estou protegida, não? É porque tomei a primeira e a segunda, agora a terceira não. Lê do engano pensar assim, alerta o presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, Alberto Chebabo. Essas pessoas, de uma forma geral, que não se vacinam, né, com a dose de reforço, elas vão perdendo a capacidade de proteção. O organismo ele vai deixando de produzir os anticorpos necessários para manter uma proteção e você aumenta o número de pessoas suscetíveis na população, conforme esse tempo vai passando. Quanto mais pessoas suscetíveis, mais fácil o vírus, e principalmente essas variantes que têm aparecido, né, elas vão causando mais infecções. E com isso, né, eu também tenho um aumento do risco de infecções graves, né, de manifestações graves e até de internação e morte aumentarem, né? Segundo o Ministério da Saúde, mais de 48 milhões de brasileiros estão com reforço atrasado. Daniela demorou 2 meses, mas hoje fez a parte dela. Com o número que aumentou um pouquinho, a preocupação ficou um pouco maior e eu resolvi vir hoje. Estou me sentindo mais segura e que venham, quem tiver atrasado as vacinas, venham, né? Porque agora o negócio está difícil, temos que vir. É isso aí, é importante a dose de reforço para manter a proteção alta. O consórcio de veículos de imprensa atualizou os números da pandemia. Boa noite, Malu. Boa noite, Renata e Elter.
E uma boa noite para você. Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 121 mortes por Covid. São 664.564 vítimas da doença. De ontem para hoje, foram 23.071 novos casos conhecidos. Com isso, o total agora está em 30.614.000. Mais uma vez, temos média de casos em alta. O aumento é de 29% em 2 semanas. São 16.400 casos por dia. A média de mortes teve uma variação para cima de 2% dentro da estabilidade. São 107 óbitos por dia. Agora, os percentuais de vacinação entre os grupos que podem ser imunizados. 82,43% tomaram as 2 doses ou a dose única e 55% a dose de reforço. Outras informações em g1.com.br/coronavírus. Elter, Renata. Obrigado, Malu. Boa noite para você. 200 entidades da sociedade civil entregaram hoje ao Congresso e ao Judiciário um manifesto em defesa do sistema eleitoral brasileiro. E no Tribunal Superior Eleitoral, as urnas eletrônicas passaram por mais um teste de segurança. Especialistas em tecnologia da informação, policiais federais e representantes de universidades ocuparam parte do 3º andar do tribunal para testar planos de ataque ao sistema eleitoral. Na primeira etapa dos testes, no ano passado, esses especialistas fizeram várias tentativas de invadir as urnas, mas não tiveram sucesso. Mesmo assim, diante do resultado, o TSE implementou melhorias. Agora, eles repetem esses ataques para testar as mudanças. Em todas as ações, nenhuma foi capaz de colocar em risco a segurança do processo eleitoral. Nenhum dos planos de teste conseguiu adentrar a rede do TSE e causar dano à totalização. E nós tivemos planos de testes voltados a isso, mas eles não foram exitosos. E hoje, representantes de 200 organizações da sociedade civil entregaram aos presidentes do Congresso, do Supremo Tribunal Federal e do TSE o manifesto em defesa da integridade do processo eleitoral. No documento, as entidades afirmam que as próximas eleições serão as mais desafiadoras da nossa história recente, em função dos sistemáticos e infundados ataques do presidente da República, Jair Bolsonaro, e de seus apoiadores ao processo e às instituições eleitorais. Elas destacam que o processo eleitoral brasileiro é respeitado em todo o mundo e conta com um sistema de verificação atenta de observadores internacionais e nacionais e que nunca na história de nosso país esse sistema apresentou qualquer indício de problema que comprometa a sua confiabilidade. E ressaltam que descredibilizar e enfraquecer o processo eleitoral interessa apenas àqueles que não têm compromisso com a expressão da vontade popular, definida através do voto, base do nosso sistema democrático. Diante disso, as entidades pedem que o Congresso, o Ministério Público e a Procuradoria-Geral da República se posicionem em defesa da ordem jurídica e do regime democrático. O conteúdo do manifesto tem como objetivo demonstrar as preocupações da sociedade civil nesse momento, com esse discurso cada vez mais crescente de um setor hoje radicalizado em um dos poderes, que visa fragilizar a democracia no Brasil através do questionamento do processo eleitoral, que é um processo que ocorre há muitos anos sem nenhum indicativo de fraude. O Palácio